Bolsonaro, Silas Malafaia quebraram o pau com o Pablo Marçal no final de semana e eu vou mostrar todas as imagens para você. Porque o Pablo Marçal foi barrado de subir no trio elétrico do Bolsonaro no evento fiasquento na Avenida Paulista. E o Bolsonaro ficou muito fulo da vida porque ele viu uma bandeira dizendo que o Pablo Marçal seria o futuro presidente do Brasil. E é claro que isso deixou o Bolsonaro irritadíssimo e aí o pau quebrou. A verdade, pessoal, é que na minha opinião, o Pablo Marçal só não domina o bolsonarismo se ele não quiser. Porque o discurso dele é muito mais atrelado ao atual momento religioso do bolsonarismo do que o Bolsonaro. Isso pra mim é evidente. Ele fez bem ao ter chegado após o evento, porque aí ele não se associa a esse discurso velho, cansado de Bolsonaro e Silas Malafaia. O Bolsonaro também se beneficia, porque o evento foi um fiasco. Foi uma grande demonstração de enfraquecimento público do Bolsonaro. Só que todas as atenções estão em torno do Pablo Marçal, que falou que ia lá para El Salvador e depois foi uma viagem, foi um grande fiasco. E é justamente esse ponto que pode prejudicar o Pablo Marçal. Toda essa soberba dele e essa falta de realização e de entrega de projetos. Vou mostrar todas as imagens para você, mas coloque 3 coisas nos comentários que eu quero muito saber. Primeiro, Pablo Marçal, ele pode mesmo tomar o bolsonarismo para si? Ponto 2. Essa discussão entre Bolsonaro e o Pablo Marçal, quem você acha que será o vencedor? E terceiro ponto, o que pode fazer Pablo Marçal ser derrotado em São Paulo? Gostou da discussão? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O evento de Bolsonaro no fim de semana, como nós já conversamos e já falamos muito em outros vídeos, foi um verdadeiro fiasco. 45 mil pessoas na Avenida Paulista no sábado de feriado é um número irrisório. Eu vou mostrar aqui os vídeos pra vocês, porque bolsonarista vai querer manipular, falar que teve muita gente, e não teve. Olha só aqui o discurso da Carla Zambelli. Eu vou pegar até aqui pra vocês poderem reparar. Olhem aqui ao fundo, ó. Não tem ninguém, ó. A rua aqui atrás, pouca gente aqui, ó. Essa é a Avenida Paulista, poucas pessoas, ó, você consegue ver espaços bastante abertos. Isso aqui é uma transmissão da CNN, aqui do Metrópolis, aqui é a frente do palco, tá? Aqui atrás do palco não tinha ninguém. E na frente do palco, ó, vocês vão ver toda a tomada aérea. A Paulista, aqui ó, já não tem mais ninguém. A Paulista completamente esvaziada. Então, toda a repercussão que seria sobre o enfraquecimento político de Bolsonaro, porque ficou claro o ocaso do Bolsonaro. Todo evento dele, menos pessoas acabam indo. E esse evento era o evento, teoricamente, mais apoteótico, porque acabou falando sobre Alexandre de Moraes, sobre o STF, que é o grande mote de engajamento do bolsonarismo. Mas isso não aconteceu. Portanto, o fato de Pablo Marçal ter sido barrado no trio acaba desviando toda a atenção do fiasco de Bolsonaro. Só que Marçal, como sempre, consegue atrair as atenções para si. Ele é muito bom nisso e roubou a atenção do evento. E eu quero mostrar para vocês essa imagem aqui do Pablo Marçal sendo barrado e o discurso do Malafaia. Porque o Marçal chegou depois. Ele chegou depois, 2, 3 minutos, depois que Bolsonaro fez o discurso dele. Ou seja, o evento já tinha acabado. E aí ele quis se aproveitar e subir ao trio depois de todo o discurso, porque a imagem final seria dele. Pablo Marçal é muito esperto nisso. Só que aí ele chegou e foi barrado pelos organizadores do evento. E eu vou mostrar para vocês o que o Silas Malafaia falou, porque o Malafaia falou que o Marçal não havia sido barrado, o Marçal falou que sim, ele foi barrado, o Bolsonaro depois acabou confirmando que barrou o Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal queria fazer palanque político. Eu vou mostrar para vocês o vídeo do Marçal chegando, depois do discurso do Malafaia. Esse vídeo foi postado nas redes sociais do Pablo Marçal. Aqui é o Pablo Marçal chegando, aqui é o segurança e barra ele de subir ao trio elétrico. Pablo Marçal só chegou depois que acabou. Quem viajou ontem? Por que não estava aqui? Por quê? Por quê? Porque só chegou agora para fazer selfies e cortes para a campanha política. Aí ele chega, mais ou menos, ele é barrado por esse segurança aqui, que não permite Pablo Marçal subir ao palanque. E assim, eu vejo que o Pablo Marçal acerta ou acertou de não ter ido ao evento antes, de não se associar a esse discurso
do Bolsonaro, esse discurso do bolsonarismo velho, cansado, do Malafaia, do Bolsonaro, que só falam sobre Alexandre de Moraes, liberdade, impeachment, uma bobagem, ninguém se importa mais com isso. Porque o Bolsonaro, ele ficou 30 anos no palácio, 30 anos como político, né, na vida pública, entre deputado e presidente, e ele não conseguiu desenvolver nenhum tipo de discurso, nenhum tipo de bandeira, nenhum tipo de mote. E agora que ele precisa apresentar alguma coisa para engajar a população, ele só pode falar mesmo do STF, não tem o que ele falar, ele não tem uma bandeira. E essa é a bandeira do bolsonarismo antigo. O Pablo Marçal, por outro lado, tem algo a apresentar, tem algo a vender. Porque ele, Marçal, era um coach, ele não gosta de falar que ele é coach, né? Ele fala então, que ele é um ex-coach. Só que como um ex-coach, um guru ou qualquer coisa do tipo, ele precisa vender a esperança nele. Porque para você seguir o coach, você precisa acreditar no coach. Você precisa acreditar que aquilo que o coach está falando vai fazer com que você tenha prosperidade. Então o discurso do Pablo Marçal é um discurso de prosperidade. Ele sempre fala que ele vai fazer grandes realizações, vai fazer grandes conquistas, se você o seguir você vai ter prosperidade, você vai ser milionário, bilionário, vai superá-lo, porque ele veio da pobreza e fez certo e agora ele vai ajudar você. É um discurso diferente. Um discurso que é muito aderente ao bolsonarismo. E por quê? Nós fazemos aqui no canal a interpretação do bolsonarismo na visão ou na ótica que o bolsonarismo é um movimento religioso. E talvez essa tenha sido a maior sacada do canal. O bolsonarismo eu vejo como um movimento religioso porque eles possuem dogmas próprios, eles possuem interpretações próprias das escrituras e até mesmo uma igreja, que é a Igreja Batista da Lagoinha, do André Valadão, da qual o Pablo Marçal possui relações, e isso é importante nós lembrarmos, e o André Valadão prega esse cristianismo cruzadista, inquisitório contra as minorias, o que é muito aderente ao ressentimento bolsonarista, que culpa a população de minoria, mulheres e o público, ou os outros públicos de minorias, pelo seu fracasso social. Então, como movimento religioso, até mesmo no ato de 7 de setembro, você tem vários discursos religiosos, associando o discurso político com o discurso religioso, com palavras de Deus e passagens bíblicas. Só que Bolsonaro não tem o essencial para comandar uma religião, que é o discurso da esperança, dos dias melhores. Michele tem um pouquinho mais do que Bolsonaro, mas é um discurso fraquinho. Pablo Marçal, sim, é o verdadeiro Messias. Por quê? Porque ele tem o discurso religioso e ele tem um discurso da prosperidade. Apesar de ter interpretações distorcidas também, porque ele fala que Jesus não compartilhou o pão, ele multiplicou. Tá errado, porque na passagem da multiplicação de pães o que acontece? Cada pessoa dá um pouquinho e pelo fato das pessoas contribuírem e compartilharem, você consegue juntar 12 cestos. Mas, enfim, o Bolsonaro ficou irritado porque ele sabe que o Marçal o está ultrapassando. E ele viu a seguinte bandeira lá na Avenida Paulista. A bandeira que falava, Bolsonaro parou, Marçal chegou, Marçal começou, Marçal presidente do Brasil. O Bolsonaro ficou fulo da vida. O Marçal desmentiu, o Guilherme Amado, que trouxe a reportagem falando que foram apoiadores, não foi ele. E ele espalhou, nós tivemos vários cartazes também falando com essa mesma frase, espalhados pela Avenida Paulista. O Bolsonaro ficou fulo, compartilhou no seu grupo de transmissão das redes sociais imagens e um vídeo falando que o Pablo Marçal é um traidor, coisas do tipo, desgastando ou tentando desgastar a imagem do Pablo Marçal. Eles estão em disputa política. E na minha opinião, Pablo Marçal só não toma o bolsonarismo para si se ele não quiser. Essa é a verdade. Entretanto, todo esse discurso do Pablo Marçal tem riscos. E isso pode fazer ele ser derrotado em São Paulo. O Marçal, ele gosta de falar muito sobre as suas realizações, mas as realizações dele não param em pé. Porque quando você começa a destrinchar o que o Pablo Marçal fez, você fala, tudo bem, ele tem um lastro ali da gestão patrimonial dele, que ele cresceu, ele era pobre, ficou milionário, tudo bem, mas ele não entrega nada. Ele foi para El Salvador tentar se encontrar com o Bukele, não se encontrou. Então ele fala e não faz, ele fala e não realiza, é tudo gogó.
fica passando ou fica a imagem que ele foi para El Salvador só para fugir da manifestação bolsonarista porque ele não queria comparecer. Esse é o problema. E ele também extremamente soberbo. Cada vez mais Pablo Marçal se torna uma pessoa soberba, um ególatra. Como que ele chega e fala que ele vai ser o futuro presidente do Brasil? Ele nem venceu a prefeitura de São Paulo, ele não tá vencendo no primeiro turno, ele tá empatado no empate triplo, ele pode ficar fora do segundo turno, mas ele fala que ele vai ser o presidente do Brasil, ele aponta o dedo na cara de ministros do STF falando que eles têm que fazer, ele fala que jornalistas não sabem nada, que ele vai ensinar todo mundo, que ele vai citar Bolsonaro. E essa soberba tende a derrubar o Pablo Marçal. Marçal cresceu muito cedo, se ele tivesse crescido, tivesse esse crescimento, faltando 2 semanas para a votação, ele iria levar. Agora, com essa soberba, eu já tenho as minhas dúvidas.